Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro nosso aqui no canal do Observatório da Televisão no YouTube, também na sua plataforma de podcast preferida. Procure lá nossos conteúdos também em áudio. Esse aqui é mais um Curiosidades da TV. Nesta semana, nós temos a volta de O Clone, um grande sucesso da Glória Pérez, né? A novela que foi exibida entre outubro de 2001 e junho de 2002, com 221 capítulos. Não está no top 10 das novelas longas da TV Globo, que já fizemos aqui no canal, procure que tem, mas é uma das 20 mais longas, creio eu, da história da emissora, que há várias nessa casa, de 220, 230 capítulos, inclusive na mesma época, né? E ela volta agora no canal Viva, desde a última segunda-feira, está no ar no horário das 11 da noite, substituindo o Cravo e a Rosa, né? E também tem um horário alternativo, a 1h30 da tarde do dia seguinte, né? Então o capítulo da segunda, reprisa na terça, etc. E também, provavelmente, né, o canal vai manter o regime de sucesso da Maratona dos Domingos, que ocorre com essa novela das 11, né, que tinha a Maratona de O Cravo e a Rosa, provavelmente vai seguir com O Clone a partir das 7 da noite de domingo. Então, em Curiosidades da TV nesta semana, nada mais próprio, né, do que nós relembrarmos alguns aspectos assim curiosos, pitorescos, dessa novela de grande sucesso que é O Clone. Uma das novelas mais vendidas, inclusive, né, que mais países exibiram pelo mundo afora. Chegou a estar, se não na primeira, nas cabeças das posições de vendagem da TV Globo, mas hoje as mais vendidas são Avenida Brasil e Da Cor do Pecado, salvo erro meu, né? O Clone, quando estreou, você veja, eu disse há pouco, ela estreou em outubro de 2001, exatamente no dia 1º. Então, fazia menos de um mês dos infelizes, né, dos tristes atentados às Torres Gêmeas em Nova York, né, e também ao Pentágono em Washington, que foram creditados aí a Osama Bin Laden, etc., né? E naquele momento, os muçulmanos, de um modo geral, ficaram muito mal vistos por uma parcela da população, não só do Brasil, como do mundo, diante desses atentados. E imagine o que foi para a TV Globo, que na ocasião estava sob a gestão de Marluce Dias da Silva, sucessora de Boni, né, na chefia de todas as operações da emissora. Hoje esse cargo equivale ao de Carlos Henrique Schroeder, né? Imagine a chefia da emissora tendo a novela das 8, que assim era chamada, mas já entrava por volta das 9 da noite. Imaginem a emissora tendo a sua principal novela para estrear dentro de poucos dias, com uma abordagem muito importante para a história do mundo muçulmano, né, da cultura muçulmana, etc. A mocinha da novela é muçulmana, né, a Jade, que foi interpretada pela Giovanna Antonelli. Imagina você ter isso na mão com o mundo em volta de uma polêmica tão grande envolvendo justamente os muçulmanos, o Oriente. A novela não se cogitou com muita força que ela fosse cancelada, ao que consta, mesmo porque investimentos muito altos já haviam sido feitos, né? No entanto, houve ali uma pequena temporada de indefinições. As chamadas da novela, que já aconteciam naquela altura de 11, 13 de setembro, né? Já estavam no ar as primeiras chamadas para a estreia da novela, que no caso, na época, sucedeu Porto dos Milagres, recentemente também reprisada pelo canal Viva, né? E essas chamadas foram suavizadas dessa coisa do mundo muçulmano, se valorizou mais outros aspectos, uma grande história de amor, etc., né? Mas a emissora, vamos dizer assim, bancou o risco e o Clone estreou com grande sucesso. Por quê? A sua abordagem não era sobre a religião, né, islâmica, mas sobre a cultura, o modo de viver dessas pessoas, que, claro, envolve a religião, mas não era uma novela sobre religião. Era uma novela sobre aspectos culturais dos muçulmanos, desconhecidos de nós brasileiros aqui, da grande maioria do nosso povo, né? Porque nós no Ocidente temos costumes bastante diferentes. Então essa novela ganhou a oportunidade e ganhou a grande audiência que teve por conta de uma mistura exemplar da Glória Pérez, de
Uma cultura bastante diferente da gente aqui, né? Bastante diferente do Brasil, uma discussão em torno do progresso da ciência e dos limites éticos, morais, jurídicos, no caso de se fazer um clone humano, não é? E também a temática das drogas, uma vida no subúrbio carioca com as suas dificuldades misturadas a esses grandes temas da novela, né? E a autora já havia desenvolvido alguns anos antes, em 1995, na sua novela Explode Coração, uma temática semelhante no sentido de falar de uma cultura até então relativamente pouco difundida, que era a dos ciganos, né? O povo cigano foi focalizado por Glória nessa sua novela Explode Coração, a famosa novela do cigano Igor, né? E que também recentemente foi reprisada pelo canal Viva. E no Clone ela retomou essa cultura bastante diferente, com aspectos curiosos, e acrescentou um outro ingrediente de trabalho anterior seu, barriga de aluguel. Essa discussão em vários níveis éticos, jurídicos e científicos, que no caso era do Bebê de Proveta, e em O Clone, da feitura, da fabricação, entre aspas, de um clone humano, né? Alguns atores que fizeram o clone, relembrando até aqui um outro vídeo que fizemos recentemente, não iam fazer, né? Nessa época de meados de 2001, quando a novela começou a ser produzida, gravada, vários atores foram escalados para fazer o clone e acabaram fazendo outras coisas. Por exemplo, Jade e Lucas, o casal central da novela, nós conhecemos com as interpretações de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, né? No entanto, os primeiros nomes para esse casal foram os de Fábio Assunção e Ana Paula Arósio. Pois é. Fábio Assunção e Ana Paula Arósio, na época, haviam acabado de fazer a minissérie do ano de 2001, aquelas temporadas de minisséries longas que duravam todo o verão, né? No caso, Os Maias, de Maria Adelaide Amaral, uma adaptação da obra de Eça de Queiroz. E eles acabaram, então, optando por não fazer a novela por desejo de descansar um pouco a imagem, né? O Fábio já vinha de outra novela recente, na época, né? Força de um Desejo, uma novela bastante longa. E Ana Paula também vinha de uma novela longa da mesma época, Terra Nostra. Então eles optaram por não fazer o clone. Outra opção para fazer a Jade foi Letícia Spiller, que na época preferiu se dedicar a projetos no teatro e recusou o papel, né? Ela só voltaria ao ar no ano seguinte, 2002, como protagonista da novela das 6 de Ana Maria Moretson, chamada Sabor da Paixão, né? E outros atores foram considerados para fazer o clone e acabaram não fazendo. Eduardo Moscovis, por exemplo, seria o Said, o marido de Jade durante boa parte da história, né, que acabou sendo interpretado por Dalton Vig, que não fazia sua estreia na Globo, mas fazia o seu primeiro papel de destaque nessa emissora, né? Ele que já tinha trabalhos na Manchete, na Record e no SBT àquela altura. Estourou no Brasil inteiro como o Said de O Clone, né? Outros atores que teriam feito a novela e não fizeram são Lima Duarte, Raul Cortez, Francisco Coco e José Maier, considerados para diversos personagens, né? Aí nós podemos ter os personagens mais maduros de destaque na história, como Tio Ali, que é o tio da Jade, né? E também da Latifa, personagem da Letícia Sabatella, Leônidas, o pai dos gêmeos Lucas e Diogo, né? E também o tio Abdul, que era o Sebastião Vasconcelos. Tio Ali na novela foi Estênio Garcia, e o Leônidas, o pai deles, foi o Reginaldo Faria, pai de Lucas e Diogo, né? Estênio Garcia, inclusive, para fazer o tio Ali, um papel anteriormente oferecido a Lima Duarte, ele precisou sair de uma novela que ele estava fazendo na mesma época, que foi A Padroeira, de Valcir Carrasco e Mário Teixeira, na qual ele vivia o papel de Dom Antônio Cabral. O personagem morreu na novela, né? Digamos que ele deu a vida pelo filho, que era o Diogo, personagem do Murilo Rosa, para então Estênio se liberar da novela A Padroeira e já começar a gravar o clone, né? Como eu disse, essa foi uma época de muitos problemas para a escalação de elenco, com reservas de nomes, enfim. E outro caso da mesma época também de ator que precisou morrer numa novela para entrar em outra foi Ioná Magalhães, que morreu na mesma novela A Padroeira, mas para fazer a novela das 7, As Filhas da Mãe, que estreou cerca de um mês antes de O Clone.
Essa novela teve uma versão no final da década de 2000 chamada El Clon, que foi produzida para o mercado hispânico numa parceria da Globo com a Telemundo, né, que é uma emissora dedicada ao público latino, etc., nos Estados Unidos. Mas, ao contrário de uma experiência anterior da Globo, semelhante, que foi Vale Todo, uma versão de Vale Tudo, Vale Tudo foi gravada aqui no Projac, diversos atores estrangeiros vieram para o Brasil, né? E El Clon foi vendida, foi gravada fora, e a Globo prestou uma consultoria de produção, enfim, e vendeu, claro, os direitos sobre o texto, sobre o roteiro, para que essa versão fosse produzida com 150 capítulos, e não os mais de 200 da nossa versão aqui brasileira, né? Murilo Benício já havia sido protagonista numa novela anterior chamada Meu Bem Querer, em 1998, mas Giovanna Antonelli ganhou o papel de Jade até como um prêmio pela grande repercussão do seu talento na novela anterior dela, Laços de Família, de Manuel Carlos, na qual ela viveu a Capitu, né? E essa temática das drogas, que ganhou muita importância na novela e cada vez mais no seu decorrer, era apresentada não apenas através de personagens jovens, como a famosa Mel, que era vivida pela Débora Falabella, né? Filha de Lucas e Maísa, a Daniela Escobar, mas também através de um personagem mais maduro, que era o Lobato, papel do Osmar Prado. Então eram os dois extremos, uma pessoa jovem ainda no início de uma vida de vício em drogas e alguém já maduro que perdeu bastante e também aprendeu bastante graças a esse sofrimento vivido com as drogas, né? Alguns atores da novela tiveram que se afastar dela temporariamente por males de saúde, meningite, salvo erro meu também dengue, né? Então alguns atores sumiram da novela temporariamente, mas voltaram. E como todos eles interpretavam papéis muito importantes, foi necessário criar outros personagens vividos por outros atores para suprir a sua ausência. Por exemplo, Estênio Garcia era o grande patriarca muçulmano, o tio Ali. E esse personagem representava uma espécie de visão religiosa em contraponto à parte científica do pensamento que geria a ideia da clonagem, representada pelo Dr. Albieri, que era o Juca de Oliveira, um dos papéis que serviriam para aqueles atores maduros que eu citei há pouco, inclusive, né? Então, como o tio Ali havia sido amigo da faculdade do Dr. Albieri, os dois se conheciam desde jovens e ele representava essa consciência religiosa, a figura de Deus nos chamando a essa consciência, quando Estênio precisou se ausentar por alguns capítulos da novela, essa visão religiosa passou a ser representada por um padre católico, que foi vivido por Francisco Coco, chamado Mattioli. Mas quando o tio Ali voltou, o padre Mattioli não saiu da novela, ele continuou nela, né? E aí eram os três amigos dos tempos de faculdade, um muçulmano, um católico e um ateu, que era o Juca de Oliveira, né? Não tinha essa visão religiosa gerindo a sua vida, muito menos a sua atividade profissional, né? Outras ausências que ocorreram foram as de Débora Falabella, que fazia justamente essa personagem muito importante, que foi a Mel, né? E foi substituída pela irmã dela, que também é atriz, a Cíntia Falabella, né? As duas são muito semelhantes, e especialmente em cenas nas quais a Mel tinha acessos de abstinência das drogas, quebrava tudo no quarto, era muito violenta com os familiares, etc., a Cíntia desempenhou o papel da Mel, enquanto a irmã precisou se ausentar. E logo depois, né, algum tempo depois, ela retornou à novela, porém com outro papel, a filha do Lobato, de quem ele vivia separado há muito tempo, graças aos seus problemas também com drogas, né? Outra ausência foi a de Ruth de Souza, a atriz recentemente falecida, né, uma grande veterana, dama do teatro, do cinema e da TV do Brasil. Ela entrou na novela já com ela andando, né, vivendo o papel de Dona Mocinha, a mãe de Deusa, papel da Adriana Lessa. Deusa era a mãe do clone, o Léo, que, claro, também era vivido pelo Murilo Benício, né? Ela, digamos assim, gerou na sua barriga aquele filho que ela acreditava ser seu, mas não foi gerado com o material genético dela, enfim, né? E a Dona Mocinha era a mãe da Deusa.
Mas Ruth precisou se ausentar também da novela durante alguns capítulos e foi criada então a figura da irmã dela, vivida por Léia Garcia. Depois que a dona Mocinha voltou, a dona Lola, né, a tia Lola, se eu não me engano, se não erro, continuou na novela também. Então a deusa passou a ter a sua mãe e a sua tia. Ali no seu núcleo, que também tinha o Roberto Bonfim como Edivaldo, o grande apaixonado da vida da deusa, né? O Clone é uma novela que pela TV Globo só foi reprisada uma vez, no Vale a Pena Ver de Novo, em 2011. Teve um ibope considerável naquela época, né? E foi um pouco suavizada nas suas sequências mais pesadas para adequação a essa exibição à tarde. No canal Viva, a não ser que eles nos avisem antes quando divulgam as reprises, em geral elas ocorrem de maneira integral, ou seja, não são cortadas. Então, se você assistir a esse vídeo, por favor, não difunda fake news, nem caia em historinhas que giram pela internet de que o canal Viva eventualmente corta os conteúdos que exibe. Ele exibe como recebe, né? Então, as reprises, a não ser que nós sejamos advertidos antes, como no caso de Terra Nostra, que teve a sua versão internacional reprisada recentemente, elas são integrais. O canal não modifica, não inverte, não acrescenta e não tira. Registrado isso, né? Essas são algumas curiosidades, muitas, né? Nós tivemos Viviane Vittoretti praticamente estreando nessa novela depois de algumas pequenas participações em trabalhos não na totalidade, né? Já na TV Globo, e estreou nessa novela O Clone no papel da Regininha, que era uma amiga da Mel, né? Ficou muito marcada e surgiu num concurso, né? Um dos concursos que fizeram surgir novos talentos para a emissora. Em outra novela de Glória Pérez tivemos Cacau Melo, né? No caso América, enfim. Essa é uma novela que, parafraseando o nome da sessão da TV Globo, vale a pena ver de novo. Uma novela histórica. Me arrisco a dizer que o melhor trabalho da Glória Pérez, de todos que eu vi, né? Especialmente se nós considerarmos apenas novelas, tem um ótimo elenco, né? Além de todos os já citados, temos Vera Fischer, Mara Manzan, Antônio Calone, Eliane Giardini, Solange Couto, Raul Gazola, Thalma de Freitas, Nívia Maria, Miriam Rios, Françoise Forton, participações muito especiais na primeira fase de Beatriz Segal e Mário Lago, revivendo seus personagens médicos e cientistas, Miss Brown e Dr. Molina, de Barriga de Aluguel, e esse inclusive foi o último trabalho de Mário Lago, que morreu pouco depois, né? O Clone, no caso, né? Então, eu digo a você que, se não conhece a novela O Clone, aproveite a oportunidade. E se você puder, mesmo já conhecendo, veja de novo, porque é uma grande história que marcou época merecidamente. Um abraço a todos, agradeço por mais esse encontro. Tchau, tchau.